Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 5 de novembro. Eu quero encerrar hoje essa série chamada Desejos Controlados e Domesticados por Deus. Confesso a vocês que se dependesse de mim, se não fosse tão maçante, eu falaria pelo menos mais umas 5 gotas sobre esse tema. Só para a gente entender um pouco dessas 5 gotas que gravei com esse tema, é apenas um flash, um insight, é apenas na verdade, um cria-gosto. Gostaria muito que você lesse com mais calma, com mais cuidado, especialmente Provérbios 16, Salmos 1 aos Coríntios, capítulo 10. Gostaria muito que você lesse Mateus, capítulo 16. Acredito que esses textos vão nos dar uma base muito boa para entendermos algumas coisas. Então, para caminhar no meu pensamento acerca dos desejos, é muito importante que tenhamos em vista a diferença básica, clássica, entre a vontade e o desejo. A vontade, ela racionaliza, a vontade pondera, a vontade precisa da realização. O desejo se torna irracional, inafetivo, duro, seco, mas ao mesmo tempo extremamente volátil e profundo no seu desejo de alcance. Ele é inconsequente, ele busca a todo ponto o seu objetivo. Enquanto a vontade tem aquele efeito ioiô, ele vai, fica um pouco lá embaixo, depois volta, dá um tempo. O desejo não. O desejo, ele fica incessante dentro da gente. Então, para organizar, eu diria que a vontade é a mãe dos desejos. E que o desejo é o padrasto das sensações, do gozo e das realizações, principalmente psicoemocionais. Ele quer a todo custo satisfazer as suas emoções, a sua psique. Em outras palavras, o desejo quer satisfazer a sua carne o tempo todo. O dia em que eu entendi isso, o dia que eu enxerguei isso, o dia que eu viajei na palavra de Deus, me conhecendo, me reconhecendo, quem sou eu, quem é o ser humano, que eu muitas vezes, como eu disse, eu não quero, mas eu vou e faço. Muitas vezes eu luto e digo, acabou, eu não vou mais, eu não quero mais, daqui a pouco eu vou e faço. Quando eu entendi o apóstolo Paulo dizendo, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço. Então Paulo mostra a luta dele. Muitas vezes nós não entendemos que a empolgação às vezes faz a pessoa caminhar apenas na vontade. E aí ele sai da vontade e vai para o desejo e começa com aquela síndrome do afundamento, a síndrome de Pedro. O sujeito vai na empolgação e não para entender assim, não, eu preciso de um tratamento sério, eu preciso conversar com Deus, eu preciso de ajuda, às vezes psicológica, porque esse problema está mais forte do que eu. Então a síndrome do afundamento leva muitas pessoas a acreditar na religião. Ele entra na religião, mas a religião não entra nele. Ele entra em Cristo, mas Cristo não entra nele. Jesus não está nos seus desejos. Ele tem prazer em todo lugar, mas não tem prazer em Jesus. Porque alguns desejos, eles podem ser predispostos, uma predisposição às vezes climática, orgânica, sociais, culturais, psicológicas, relacionais. Alguns desejos podem ser frutos do alimentar dos seus sentidos. Você olhou, desejou, ouviu, desejou, tocou, desejou, experimentou, você quer mais, você cheirou, você quer mais, você quer a todo custo, você teve essa sensação, você vai buscar a todo custo ter mais. Então, alguns desejos, eles precisam passar por um jejum. Você tem que jejuar os seus olhos, jejuar os seus ouvidos, jejuar os seus órgãos genitais, jejuar o seu coração. Você precisa de um jejum. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Então, assim como um desejo pode ser e pode se manifestar, se desenvolver de forma psicológica, de forma hormonal, emocional, ele também pode ser destruído à medida que eu desalimento a minha vontade racional. Então eu vou aos poucos criando em mim
respostas àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então eu entendo que o desejo, em algumas pessoas, é uma força instintiva. Em outros, é uma concessão. Te explicando melhor, algumas pessoas se tornam irracionais quando desejam, quando estão naquele momento, quando quer a todo custo bater numa pessoa, quando quer a todo custo fazer alguma coisa do seu jeito. Outras pessoas, elas são mais concessivas, vão aos poucos abrindo mão, vão aos poucos cedendo. Então, algumas são parte do instinto, outras são concessões. Disso aí vai depender da sua estratégia. Se você é uma pessoa instintiva, você tem que ter uma estratégia. Se você é uma pessoa que vai concedendo, se você dá concessão, você tem que ter outra estratégia para lidar com isso. Então, não alimente os seus desejos, eduque-os, discipline-os, domestique-os, mas eu quero te dar um conselho: faça isso sempre com a força de Deus, sempre na presença de Deus, porque o desejo ele é insaciável. Ele não entende o que é educação, ele não passou por uma educação, ele não foi domesticado, ele precisa ser domesticado. Ele nunca se farta, porque o desejo é uma força que às vezes é mais forte do que o ser humano, e só uma força maior do que o desejo pode prevalecer. Então eu preciso de algo mais forte, que eu diria que é a minha vontade, lógico, porque eu preciso querer, mas aliado à força maior da pessoa de Deus. Reflita em sua vontade. Pense bem no que eu estou te dizendo. O desejo não respeita a idade. O sujeito pode ter 5 anos, ter um desejo de pegar na geladeira um iogurte. Ele pode ter 10 anos e mentir. O desejo não respeita o idoso. Eu cuidei de uma idosa, com uma idade muito avançada, e ela me disse: pastor, eu sou viciada em vídeos pornográficos, uma senhora muito de idade mesmo. Então, nós precisamos domesticar o nosso coração na pessoa de Deus, porque o desejo não respeita a idade, não respeita a cultura. Você pode ser a pessoa mais culta e ser um analfabeto nos seus desejos. Desejo, ele é diferente da vontade, porque muitas vezes ele passa a vontade para trás. Então, o nosso paladar espiritual precisa sentir o sabor de Deus, precisa ter um outro olhar. Tudo, se for controlado por Deus, vai ser usado de forma abençoada. Faça uma faxina na sua alma, no seu coração. Cuide do seu contexto, cuide do que alimenta os seus desejos, cuide do seu coração, cuide das suas lutas, que você muitas vezes não comenta, não compartilha com ninguém. Seja mais lúcido, seja mais autêntico, seja mais realista na forma de lidar com os desejos. E a última coisa que eu quero te dizer: eu conheço um Deus que pode te ajudar. Veja o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu desejo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Veja que coisa forte. Antes tem o seu prazer, tem o seu desejo na lei do Senhor. Sabe por quê? Porque você vai ser plantado junto a ribeiros de águas. Pai, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã que escuta a gota. Nos ajuda na ambiência de uma consciência de que eu sou uma nova criatura. Quando eu ouço alguma coisa que o Senhor falou no meu coração, eu vou tomar posse e eu vou praticar. Ajuda-nos a ter prazer e desejo na pessoa de Cristo, em nome de Jesus. Amém.